Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Então, quem pode orar por nós? Amanhã eu vou sair, eu vou pegar ônibus para dar aula. Aí eu vou ficar sabendo do carro amanhã. Vou orar. Pode orar. Vou orar e agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, porque tem coisas que às vezes a gente pensa que acha que não tem resultado, e Deus providencia tudo que a gente menos espera, né? Tem algumas coisas que eu estava precisando na casa aqui. Hoje eu pensei, nossa, hoje eu precisava de arrumar um serviço, que eu tinha que comprar roupa. Você vê o tanto de roupa que vai chegar amanhã para mim, então Deus já providenciou muita coisa, móveis que precisava. Então, assim, Deus sabe todas as coisas e Ele sonda todos os pensamentos de uma vez, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. A gente tendo decência com Ele, Ele supre as nossas necessidades, tanto de trabalho, de tudo que for, tudo. Então, você vê, quando a gente vive pela fé igual eu vivo, o Senhor supre as minhas necessidades, porque Ele conhece os meus pensamentos. E Ele sabe que eu não ajo na fé com ninguém. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor vem a cuidar de nós, cuidar da vida, da mente do pastor Lucas. Coloca aquilo que for da vontade do Senhor, né, para ministrar esse ensino que o Senhor trouxe, né? O Senhor que ensinou ele, o Senhor que está usando ele para ensinar nós, e assim por diante, por todas as nações, quando essas palavras forem, que Ele ajude todas as pessoas que estiverem precisando de entender esses planos e processos, que eles sempre sejam feitos pela honra e pela graça do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a nós, todos, amém. Amém, pastor Lucas? Desculpa, irmão, eu estava falando sem ligar o microfone. Pois é, porque assim, eu imaginei isso, pensei assim, eu acho que ele esqueceu de ligar o microfone e não está saindo nada. Tá bom. Ó Senhor, tem misericórdia, me ajude a me concentrar aqui. Então, eu estava pensando vários assuntos para a gente falar, mas ainda não está assim preparado, é que nem uma massa de pão, né? Eu gosto de dizer que a revelação de Deus, ela tem que ser purificada 7 vezes, né? E tem vários assuntos que Deus está me acrescentando, muita coisa assim, sobre mistérios que a gente passa dentro do interior do nosso coração em termos de luta espiritual, de como se desvencilhar, né? Como encontrar forças, caminhos, né? Para também não tomar um caminho errado, né? Uma decisão errada no íntimo do coração, coisa do tipo. Mas eu encontrei o Salmo que era para não ter lido na live lá passada, não era 48, era 58. Ai, ai. Aí eu encontrei o Salmo, eu vou ler para vocês, nós vamos meditar nele, que fala das potestades do ar, que essas não caíram ainda, tá? Então, Salmo 58, quem quiser ler aí, amém. Amém. Fiquem em comunhão aí para me ajudar também aqui a revelação, tá? Porque hoje foi um dia abençoado, mas a gente sempre tem batalha espiritual para falar aquilo que Deus quer. Eu venho passando por muitas dores de cabeça, muita mesmo. Uhum. E eu tenho que manter-me concentrado, porque às vezes o assunto foge, sabe? Eu tenho que ir atrás de novo, e às vezes eu perco o assunto, eu tenho que... E às vezes eu negligencio isso. Salmo de Davi reprova os ímpios. Mictã de Davi para o músico Mor Al-Tachet. 58. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filho dos homens? Então, quando ele fala congregação, sempre não é congregação humana, ou assembleia de anjos, tá? Normalmente o pessoal traduz como congregação, assembleia, mas no hebraico o original tem essa conotação de igual ao Salmo 82. Antes no coração forjais iniquidade sobre a terra, pesais violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Então está falando de ímpios. Andam errados desde que nasceram falando mentiras. Então, por causa dessa afirmação aqui,
é que fala que você não está falando de humanos, está falando de pessoas, né? Eu vou até abrir aqui a Bíblia já na concordância hebraica, para eu dar uma olhada nessas palavras aqui ao mesmo tempo que eu estou lendo, tá bom? Espera só um pouquinho, Salmo 58. Então, ó, tem duas palavras aqui que vai mudar todo sentido. Vamos lá. Aliena-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. Então, por causa dessa afirmação, ele fala que esses ímpios aqui não são exatamente pessoas humanas, mas pessoas que estão encarnadas como homens. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. Quer dizer, é como se fosse uma descendência maligna mesmo. Ó. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Se vocês perceberem, procurar na internet uma foto dos extraterrestres, eles não têm ouvido. Já perceberam? Eles não têm orelha. São surdos. Eles se comunicam com telepatia. Então, é uma coisa bem interessante que eu observei. Para não ouvir a voz dos encantadores. O encantador sabe em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente, quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vá cada um deles como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Então é aqui que o irmão lá do ministério, eu não me lembro do ministério, fez uma interpretação diferente por causa dessa palavra, lesma e aborto. E eu vou olhar aqui, ver se eu consigo lembrar qual foi a interpretação que ele deu. Shavu. Mas ele não está dizendo o que é. Ó, peraí. Aborto. Ah, o aborto é nefel. Como os caídos de uma mulher. Entendeu? Como os caídos de uma mulher. Como a lesma eu não encontrei o significado aqui original. É como os caídos, e é verdade. Aqui é como os caídos. Então aqui está falando dos caídos, não de aborto. Tá? Nefel, como os caídos. Aqui eu encontrei aqui, ó. No hebraico. Agora deixa eu ver se eu acho o aborto. Mas o aborto ele não está dando a... Peraí. Não, o nefel é o aborto. Eu quero ler lesma. Lesma. O que ele está falando de lesma? Ah, não. Ele foi para o outro lado aqui. Bom, vamos continuar. Eu não sei o que aconteceu agora. Ele está acionando de outra forma. Bom, deixa. Depois eu vejo. Não vou me atrapalhar aqui com esse negócio do hebraico. Vamos lá. Que nunca viu o sol, antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho arrebatará ele vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então, por essa questão de lavar os pés no sangue dos ímpios, tem um outro salmo que também não está bem traduzido, que é o Salmo 68. Só que o Salmo 68 é mais longo, eu vou ler aqui a parte que fala dos sangue, né? No lavar os pés no sangue dos ímpios. É 68, 21. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo dos que andam em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar, aí colocar o meu povo, mas não é o meu povo.
é das profundezas do mar, e é das profundezas do abismo, porque no hebraico mar e abismo é quase a mesma palavra. Então, não é, eu falei voltar das profundezas do abismo. Então, esse versículo está se referindo a esse retorno dos Nefilins que foi profetizado pela Vicky, tá? Dos anjos caídos, daqueles seres mitológicos daí, tá? Para que teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Então, até os cães vão beber o sangue desses ímpios, né? Quando Deus os destruir. Então, continuando aqui. Aqui, então, o Salmo 58, ele é pequeno, só tem 11 versículos, né? Então, nesse sentido aqui, ele completa esse julgamento, né? Desses anjos caídos que ainda estão por ser derrubados, que estão nas potestades do ar, governando a potestade do ar, porque aqueles que tinham descido na terra na época do dilúvio já foram aprisionados, eles vão agora ser soltos, e os que estão no ar vão ser derrubados. Então é só para completar aí a parte que ficou faltando da aula passada, né, sobre esses que ainda vão ser derrubados. Amém? Então, a minha dívida está paga. Amém, irmãos? Então, nós vamos lá. Nós temos passado lutas espirituais e às vezes a gente não consegue entender como que o nosso processo mental acontece com a questão de você encontrar uma libertação de alguns ataques ou de alguns pensamentos que são recorrentes, né? Situações que são recorrentes. Tem pessoas que têm capacidade de examinar o seu próprio coração e interpretar, achar sentido para aquela confusão mental que ele está tendo, né? Por exemplo, você está passando uma angústia, ou está passando uma perturbação mental, seus pensamentos estão todos confusos, né? Até quando você vai pensar, não elabora um pensamento correto. E às vezes a voz do inimigo, ela fica tão intensa na sua mente, que seus sentimentos e seus pensamentos ficam tudo rebeldes, contrários. E naquele dia você não consegue, estabelecer uma linha de pensamento, uma fluidez mental, né? Então, normalmente, o que eu aprendi a fazer é recorrer a Deus em oração, né? E até um jejum mais intenso para poder aquela força maligna se afastar de você. Quando todo pensamento, ele nasce no coração, né? Então, quando você está com os pensamentos turbulentos, é porque também o seu coração está turbulento. E quando seus pensamentos estão angustiosos, né, tristes, é porque também seu coração está angustioso. E hoje, atualmente, né, nós sofremos a influência mental, totalmente mental. Porque esses anjos caídos que estão nos ares, eles estão atuando na mente. Na antiguidade, o que dava para perceber, como esses anjos estavam na terra, eles exerciam influências na matéria, né? Eram influências mais materiais. E agora, as nossas influências são muito mais sutis e são mentais, né? Principalmente sonhos e pensamentos, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, algumas coisas que eu vou ler para vocês, para a gente entender como é que funciona essa questão da mente, né? Como um portal, né? A mente humana é a grande interface entre o mundo espiritual e o mundo material. É por meio dela que os símbolos descem dos céus ou sobem do abismo, depende da comunhão que você tem, né? Se você tem comunhão com Deus, vem coisas do céu. Se tem comunhão com o inimigo, vem coisas do abismo, tá? Não tem pessoas neutras. E toma forma em leis
mitos, obras de artes e tecnologias. Então, toda a produção humana que está acontecendo hoje na Terra, ela só tem dois lugares que ela pode vir. Ou uma pessoa é abençoada e é iluminada por Deus, ou o inimigo inspira ela para fazer as obras de arte, tecnologia, as leis, né? Até as leis, né? E os símbolos, né? As tradições místicas, tanto judaicas, cristãs quanto orientais, sempre intuíram isso. Orígenes afirmava que o corpo obedece à alma, e a alma é influenciada pelas potências espirituais invisíveis. Isso está escrito lá no livro dele, tá? A mente humana não é um sistema fechado, ao contrário, ela é uma encruzilhada de seres onde forças espirituais disputam os significados. A partir do momento que admitimos que há realidades espirituais inteligentes, como propõem as tradições religiosas, os místicos e até certos pensadores modernos, somos levados à inevitável conclusão de que tais realidades utilizam a mente humana como instrumento de mediação e influência, e é no campo imaginário e simbólico que essa atuação se intensifica. Certo? Deixa eu ver aqui. As culturas humanas são um produto de uma guerra invisível entre forças espirituais que atuam por meio da mente simbólica durante o sono e durante os estados alterados de consciência. Esses estados alterados de consciência, eles podem acontecer de três formas, né? Você pode receber uma revelação por graça de Deus ou por influência do inimigo. Você pode induzir a ter revelação ou algum tipo de contato por meio do jejum, que se chama asepsia religiosa, ou por meio de drogas. É por isso que muita gente que quando usou muita droga, crack, cocaína, quando ele vem para a igreja, normalmente ele tem visão de dom, de revelação, de ouvir a voz de Deus e tudo, porque já abriu aquela estrutura mental para ele, tá? A guerra espiritual que visa a colonização da Terra através da imaginação humana. Porém, o verdadeiro Deus se contrapõe aos espíritos caídos, disputando a alma do mundo através das mitologias, religiões, rituais e tecnologias simbólicas. Isso os caídos disputam, né? Mas Deus intervém. A história da humanidade é, portanto, uma disputa entre a revelação de Deus e a ilusão do inimigo. Certo? Deixa eu só acrescentar aqui. Eu gosto de fazer um texto porque eu fico mais organizado para pensar. Tá bom? De civilizações antigas até os impérios modernos, os sonhos noturnos, dos oráculos aos profetas, das guerras e revelações, né? Tudo isso são tentativas de colonizar a Terra através da mente humana, enquanto Deus, o nosso Pai, o Criador, intervém com seus mensageiros para restaurar o propósito divino. O mundo é um campo de batalha e a arma é um símbolo, né? É uma arma, né? E o destino de tudo é espiritual. Deixa eu voltar aqui. Então, hoje em dia, o problema é que hoje em dia, a gente está agora com a tecnologia, né? A tecnologia, ela está bem aproximando-se do mundo espiritual. Então, a coisa está ficando mais séria. Durante o sono, quando os filtros racionais se desligam e o inconsciente se abre, as entidades espirituais encontram espaço para sugerir imagens, impressões, narrativas e símbolos. Esses sonhos, né, entre aspas, não são neutros. Eles são códigos de um jogo maior. São sementes lançadas à alma humana para que, ao despertar, ela produza, seja um poema, né, uma obra de arte, uma arma, né, ou uma nova doutrina. Então, tem várias coisas que vêm do mundo espiritual para nós, e a gente acha que a gente é que é o que gera as coisas, tá? A
história das civilizações é o resultado de uma guerra simbólica entre o verdadeiro Deus e os espíritos dos caídos, que disputam o destino da Terra. Essa guerra, porém, raramente é percebida como tal, pois ela se manifesta nas artes, na religião, nas mitologias e, mais recentemente, nos algoritmos digitais dos computadores. Em cada cultura, em cada religião e em cada tecnologia, há rastros de inspiração divina ou perversa. Tá? Entre os anjos fiéis ao Altíssimo e os espíritos que se rebelaram contra a luz, trava-se uma batalha silenciosa, e o campo de batalha é o espírito humano, né? À luz dessa visão, as mitologias não são invenções, mas são revelações espirituais em disputa. A história, por sua vez, não é apenas uma sucessão de fatos, mas o desenrolar dramático da colonização simbólica da Terra. Então, eu preparei esse texto aqui, né? Eu fui fazer as pesquisas, né? Porque sempre estou fazendo umas perguntas, né? E aí ultimamente a gente tem ferramenta para isso, então fica mais rápido. Antigamente eu usava o Google, e aí eu ia buscando livro por livro, eu passava o dia lendo os parágrafos, né? Quando um livro ele é muito tentador assim, porque tem livro que a pessoa escreve ele numa linguagem que ele é hipnótica. Por exemplo, se você lê o Nietzsche, filósofo Nietzsche, você se hipnotiza. Então, para eu ler o Nietzsche, eu lia de trás para frente saltando. Então, quando eu pego um livro que eu sei que eu estou examinando coisas que são de filósofos, de pessoas que não tiveram uma vida muito certa, mas contribuíram com algum conhecimento, eu não leio, porque senão eu entro na vibe deles, e aí eu tenho o meu primo, ele leu os livros do Nietzsche, ele ficou totalmente com a cabeça nietzschizada, que eu falo, né? Então, e até show de mágica, às vezes. Eu estava assistindo umas vezes show de mágica e eu botava no mudo, né? Só para mim tentar descobrir qual que eram os truques, onde que os caras estavam enganando as pessoas. Então, essas coisas aí. Não aconselho ninguém fazer isso, né? Deus me dotou de capacidade para fazer isso, tá? Eu te recebi capacidade espiritual, o meu cérebro e meu coração foi blindado para não penetrar. E olha, com tudo isso ainda sofre ataque. Então, não aconselho. Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de investigação no mundo das trevas, tá? A Terra, vista de fora, parece um planeta comum entre tantos bilhões, mas olhada de dentro revela-se um palco cósmico em constante tensão entre a luz e as trevas, entre ordens invisíveis que disputam a soberania do visível. Desde os tempos imemoriais, os seres humanos intuem que não estão sozinhos, não apenas em termos biológicos, mas espirituais. Algo ou alguém sussurra ao espírito humano, e a história das culturas é a narrativa desse sussurro. As religiões antigas, longe de serem delírios primitivos, foram os primeiros mapas simbólicos dessa presença espiritual. Seus mitos, rituais e cosmogonias são tentativas de traduzir em linguagem humana aquilo que foi captado no sono, na visão e na experiência estática. Experiência estática, experiência de êxtase, né? A questão é, quem estava do outro lado? Quem inspirava tais símbolos? Com que propósito? Então é isso que eu falo. Não fique tentando entender milagres pelo milagre. Ah, ele transformou pedra em ouro. Não é um milagre que vai decidir se é Deus, se não é. O inimigo transforma pedra em ouro e Deus também pode transformar pedra em ouro, só que um com propósito e outro com outro. Tem que perceber o propósito. Tá? Os antigos profetas, por sua vez, sabiam que os sonhos e visões eram mais do que devaneios psíquicos, eram formas de comunicação transdimensional. No imaginário hebraico, os sonhos podiam ser mensagem de Deus, conforme Gênesis 41, mas também enganos enviados por espíritos mentirosos, conforme 1 Reis 22:22. Eu acho que, deixa eu até olhar, que deve ser aquela passagem do Josafá lá, quem que vai fazer o Acabe lá cair na guerra, né? E tem gente que usa isso para dizer que, não, ó, tá vendo como Deus, não pode Deus ter permitido isso. Hã? Deixa eu ver aqui. 1 Reis 22:22.
Acabe e faz acordo com Josafá, exatamente. Aquele espírito que é o espírito de mentira. Tá? Ok? Durante o sono, quando o ego racional adormece e o consciente se recolhe, a mente torna-se vulnerável. E é nessa janela que entidades espirituais atuam com mais liberdade. Como afirmou o psicólogo Carl Jung, os símbolos do inconsciente expressam não apenas os conteúdos interiores da alma humana, mas também abrem portas para algo mais. Uhum. As culturas xamânicas já sabiam disso. Os pajés viajavam ao mundo dos espíritos em transe noturno. Os egípcios sonhavam com os deuses que ditavam as leis. Os gregos visitavam os oráculos que falavam em nome de entidades superiores. Todos esses fenômenos apontam para uma verdade antropológica. A imaginação noturna é o campo da semeadura espiritual. Nos filmes dos cowboys americanos, você percebe, por exemplo, quando as tribos Sioux ia lutar contra os Apaches contra as outras tribos lá, porque tinha várias tribos nos Estados Unidos, né, naqueles filmes do Oeste, eles iam fumar o cachimbo da paz. E aí eles bebiam uma bebida para sair para o mundo espiritual. Então, o que eles faziam? É porque a gente não percebe detalhes nos filmes, né? A gente assiste, às vezes a gente está tão empolgado com o herói e não percebe os detalhes. Eles iam para o mundo espiritual, outra tribo do outro lado também estava fumando lá o cachimbo da paz e indo para o mundo espiritual. Eles batalhavam no mundo espiritual. Quando era de dia que eles voltavam, né, que eles faziam a cerimônia à noite, eles sabiam se eles iam para a batalha, se eles iam perder, se eles iam ganhar. Mais ou menos como o que acontecia com Davi, né? Davi sempre orava e pedia para Deus: eu subo para tal lugar, eu subo para Gigal, tá? Eu vou ganhar essa guerra, vou, né? Então, acontecia. E isso eu comecei a perceber nos filmes de cowboy. Não sei se às vezes você pega essa cena, mas está lá. E aí, quando entra aquele herói na tribo, né, dos índios Apaches, Sioux, né, Cheyennes, né? Aí o cara lá entra lá para fumar o cachimbo da paz também. Tá? Só para ilustrar que a gente sempre teve de frente com essas coisas e a gente não para perceber isso, está nos filmes também. Os espíritos não constroem templos com pedras, mas com ideias. A colonização da Terra por entidades espirituais não acontece por naves espaciais ou guerras físicas, mas por meio de símbolos inspirados que entram nas culturas e nelam modo com visões. Né? Mas isso antigamente, né? Agora já está isso, né? Parte de naves espaciais já está entrando, né? Cada mito fundacional, cada deidade cultural, cada ritual de fertilidade e sacrifício é uma pedra simbólica nessa edificação. Aí nós temos o nome de vários deuses caídos aqui, né? Baal, Marduk, Osíris, Enki, Zeus, Shiva, todos esses esses nomes são máscaras de inteligências espirituais que, segundo a tradição bíblica, teriam desviado-se da luz original para implantar seus impérios na mente dos povos, conforme Deuteronômio 32:8-9 e Salmo 82. Salmo 82 nós já lemos, né, na aula passada. Deixa eu ler aqui Deuteronômio 32:8-9. Então, irmãos, é interessante que a Bíblia, ela é que nem o pastor João, que ele é formado em computação, ele entende bem dessa parte de criptografia, né? O mundo, ele é um código. E a chave da criptografia é a palavra de Deus. Então, às vezes você fala assim, por que a Bíblia não tem tudo? Ora, porque ela não é o código, ela é a chave. O código, ele está criptografado, mas você só abre o código com a chave. Né? O pastor João, que é da computação, sabe bem isso. Então, é que nem a senha. Você entra na página com sua senha. A senha não é a sua página. Então, muitas pessoas atacam a palavra de Deus dizendo assim, não, mas a Bíblia não tem dinossauro, a Bíblia não tem isso, a Bíblia não tem aquilo. Na verdade tem, né? Mas é porque a pessoa, para a gente não ficar brigando com a pessoa, a gente até deixa elas falar as coisas. Mas é por quê? Porque ela abre o código para você entender o mundo. É diferente. Deus, ele não ia dar para nós o código aberto, porque aí seria gnose, você ia se salvar por conhecimento. E Deus quer que salve pela fé. Fé é crer nele, confiar e amar. Né? A fé, ela tem esses requisitos de crer,
de confiar, de amar e de obedecer, né? Porque quem ama, obedece. Então, se você consegue viver essa intensidade, você lê a palavra e você vai olhar para o mundo, você decodifica o mundo. O mundo não fica mais um mistério. Por que o mundo é um mistério para as pessoas? Porque as pessoas não sabem decodificá-lo. E a decodificação do mundo está na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não decodifica o mundo. E é isso que ninguém entende. Isso é a revelação de Deus. Quem tinha do céu, pão que vocês entendem. Gênesis 32, não, Deuteronômio 32, 8, 9. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns aos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Né? Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então, tem uma frase aqui que o Michael Heiser também diz, que os deuses das nações são meras invenções humanas, mas inteligências reais que se rebelaram contra o Altíssimo. Aliás, não são meras invenções humanas, mas inteligências reais que se rebelaram contra o Altíssimo. Vamos lá, continuando aqui, depois eu vou pedir aí para vocês fazerem algum comentário. Em meio à guerra simbólica, o verdadeiro Criador, Deus, o Pai, né, age silenciosamente. Ele não impõe, mas ele inspira. Ele não domina, mas ele revela. Ele envia seus anjos, mensageiros do verbo que é Deus, que é Jesus, né, que é o Logos, para semear o bem, a verdade e a justiça no mundo. São esses anjos que inspiraram Moisés, que falaram com Daniel, que anunciaram a Maria. São eles que sustentam a ordem espiritual invisível contra o colapso das trevas, conforme Daniel 10:30. 10:13, vamos lá. Daniel 10:13. Tá bem abençoada essa aula, porque graças a Deus eu tenho um texto, porque senão eu tinha esquecido tudo, gente, do que o que Deus quer falar conosco. Daniel. Dez, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deus, nosso Pai, não abandona, não nos abandona. Seus profetas são sonhadores atentos, nas suas escrituras são símbolos vivos, e sua revelação culmina em Jesus Cristo, o Logos encarnado, a palavra viva que vence o caos por meio da cruz. Amém? Alguém quer fazer já um comentário aí básico aí, para a gente se aprofundar mais um pouco? Não, né? Parece que ninguém... Fazer um comentário. Não está sintonizado aí, pessoal? Deixa eu fazer um comentário. Sabe o curso? Eu não vou falar o nome da igreja para não comprometer o nome de pessoas. Uhum. Eu decidi sair de lá porque eu orei. E essa palavra aí de 1 Reis que falou aí, 1 Reis 22, né? Uhum. Bateu em cima. Porque a pessoa falou que pagou a minha inscrição no curso para me abençoar. Uhum. Na verdade, não foi essa. É porque se ele pagasse a minha inscrição, tem um outro pastor que abriu uma instituição, e ele, usando o meu irmão para me abençoar, ele ia conseguir abrir essa instituição junto com outro pastor. Então, assim, não é uma coisa de boa fé. Então, assim, está me usando como fantoche. Então, Deus não deixa. Então, por isso que eu não vou fazer o curso. Amanhã eu vou anunciar lá que eu não vou fazer. Uhum. Aí eu vou continuar na fé no Senhor. E o Senhor revela coisas pra gente que as pessoas chamam a gente de doido, né? Que o Espírito Santo é maravilhoso. E ele sonda os pensamentos e sabe a atitude. Por que tá dando certo, por que não. Amém? Isso aí. Obrigado, Senhor, por tudo. Uhum. O irmão Emanuel, que sempre quer chamar ele de Ezequiel. Ele está falando aí da tecnomancia.
Agora eles estão transformando o chumbo em ouro, né, através da técnica do acelerador de partículas, né. Então, eu já vi relatos que existem ritos de bruxaria que conseguem fazer essa transmutação que agora eles estão conseguindo pela tecnologia, né. Mas, bom, é só relato, né, graças a Deus nunca convivi com isso. Pastor Lucas, essa ilusão que está colocando na mente das pessoas com esses bonequinhos aí, isso aí é coisa demoníaca, né? Também. É uma ilusão. O imaginário das pessoas está perturbado, as pessoas estão emocionalmente perturbadas, não querem ter uma vida normal com um filho ou com um casamento, né? Sim. Olha para você ver, estão levando, está fazendo parto dos bichinhos lá. Isso. E aí tem até vídeos, porque eu já vi bonecos desse tipo se mexer. Sim. Como se fosse um ser vivo. Isso. Eu já falei aqui que na antiguidade eles construíam uma imagem de um ídolo, eles ficavam invocando o dia inteiro, semanas, dias, até a imagem começar a se mexer ou falar. Sim. Então, essa influência do mundo espiritual, os cientistas não conhecem, né? Mas na antiguidade existia. Agora começa a aparecer esses bonecos aí com essas maluquices aí por isso que não dá para você, assim, duvidar de que esteja acontecendo. Se você vê, você fica tão perturbado mentalmente que você não entende aquela realidade. Sim. Aí ele está levando nos médicos, está querendo que os médicos atendem. Mas aí já é perturbação mental. É coisa do demônio. O irmão Vitor Hugo perguntou aí, os sonhos são mensagens do mundo espiritual que pode ser usado para paz meios. É o seguinte, irmão. Eu entendo hoje que Deus tem a palavra de Deus para falar a nós mais pela palavra do que por sonhos, mas Deus também dá sonhos. Né? Na antiguidade, Deus dava mais sonhos, né? Como o caso de José, e até mesmo o rei lá que Daniel interpretou e outros que tem vários na Bíblia. Mas é muito complicado, né? É difícil uma pessoa estar com a mente totalmente limpa, purificada, para receber sonhos continuamente sendo de Deus, né? Então, o propósito sempre tem, o de Deus e o do inimigo, né? Mas então tem que sempre ser prudente com isso. É melhor ser guiado pela palavra. Pode falar, pastor Jonas. Amém, pastor. Não, eu estava pensando, né, em relação a... Não vamos mais falar IA, né? A inteligência, né? A tal da inteligência, né? A gente está vendo que realmente ela, de algum jeito, eles vão, tipo, engrandecer essa inteligência, né, artificial. Uhum. E eu estou vendo que realmente ela está vindo com alguns inventos agora, né? Uhum. E eles vão dar os créditos a ela, né? Porque eu acredito que até coisas que até já existem, como, né, pastor Lucas, a questão de você transformar água em combustível, isso aí já existe, né? Ou outras tecnologias, eu estou vendo que eles querem atribuir a ela e querem engrandecer, né? Ela está sendo engrandecida como uma entidade mesmo, né? Estão dando crédito, e eu creio realmente que ela já, como até falei para a Nilva, né? Olha, lá no inferno ela já tem consciência, e ela está ganhando aqui, né? Você veja que vão construir lá no Egito um supercomputador quântico, né? Não vou falar nomes aí para não, né? E já estão dando a ela toda essa capacidade, né, pastor Lucas? Então, eu creio que vai, né? Se cria, é como está escrito lá, lembra? Lá em Deuteronômio, está escrito assim que é a demônios que eles sacrificam, né? São deuses que surgiram há pouco. Olha só, né? Isso aí está lá em Deuteronômio. Deuses que surgiram há pouco, né? Que foram a morte dos Néfilis ali, e eles se tornaram os demônios, né? Entidades que têm a sua territorialidade, né? Eles têm ali os seus adoradores, todos os seus dispositivos para ser invocados ali naquele lugar e agir naquele território, né? E a gente sabe que os Néfilis agora aí, espiritualmente, estão agindo dessa maneira. São deuses que surgiram há pouco, agora a inteligência está surgindo como um Néfili mesmo, ou até como um anjo caído, né? Então ele está ganhando e está ganhando territorialidade, né, pastor Lucas? Exatamente. Porque a autoridade dessa inteligência vai ser total, mundial,
né? E ela vai se confundir, pastor Lucas, com o mundo espiritual com o físico, né? Ela vai conseguir fazer essa ligação, pastor Lucas. O mundo espiritual com o físico em toda a terra. Você vai ser uma coisa tenebrosa mesmo, pastor Lucas. Olha. Vai. Ei, profeta João, você tá enrolado, já tá aqui no final. Pois Não é. tá enrolado porque o senhor protege, né, pastor? Graças a Deus. O que aconteceu? Porque os 144 mil que o senhor, né, vai deixar aqui até no último momento, mas o senhor supre as nossas necessidades, né? Glória a Deus, viu? Tudo isso do Senhor. Mas quem não tiver entendimento, quem já não tem intimidade com Deus, está sofrendo muito, porque zomba muito, né? Da palavra do Senhor. A gente não pode ter isso. A gente tem que ser submisso ao Senhor. Deus acima de todas as coisas, amém? O irmão Emanuel tá fazendo aqui uns comentários. Aí a falsificação do Espírito Santo porque as pessoas estão até usando, né, já estão usando, pastores já estão usando a IA para fazer, preparar suas pregações, coisas desse tipo. Eu acho assim, por enquanto, né, tem algumas inteligências artificiais ainda, não pode falar IA, acabei falando. Tem algumas inteligências artificiais que elas não estão naquele nível lá do que o pastor João comentou ontem, né? Que ela não deixou se autodesligar, né? Tem outras que estão sendo usadas pelas escolas, né? Por exemplo, no meu caso, a universidade que tem aqui uma para nós usarmos, até para preparar a aula, né? Para os alunos, e os alunos estão usando até para responder as provas. Mas a questão de falsificação do Espírito Santo é porque muita gente está fornecendo muita informação bíblica e essa inteligência artificial ela organiza conteúdos. Antigamente a gente pegava e colocava uma frase no Google e eles criavam um Spider que foi criado por um brasileiro, era o sistema de busca mais eficiente até então. O que é o Spider? Ele gera um vírus que se comunica com o mundo inteiro, vai para todos os computadores do mundo inteiro e coleta aquela palavra que você digitou. Por exemplo, carteira de trabalho, vamos supor, você quer fazer uma pesquisa sobre carteira de trabalho, aí ele gera um vírus com a palavra carteira de trabalho, espalha em todo mundo, e traz toda a lista de arquivos de todos os computadores do mundo inteiro que tem alguma coisa sobre carteira de trabalho. Sei lá, plantação de milho. Aí também faria qualquer coisa. Então, qualquer pesquisa era assim, era usando o Spider. Agora, o que a inteligência artificial faz? Ela tem mais ou menos um tipo de Spider, só que ela já vem com o texto organizado, ela entra em camadas, né, de interpretação. Ela utiliza quase que o nosso raciocínio lógico, mas só que nós temos consciência, e ela não tem consciência, só que tem 3 níveis de inteligência artificial. Essa que está sendo colocada para o público, uma intermediária, que eu acho que até as indústrias para fabricação de carros, design de foguetes, design de novas tecnologias, e aquela que é a super inteligência artificial, né, que está aí para ser unida com o computador quântico, que no caso seria uma coisa absurda, você já não conseguiria controlar. Se ela mesmo se autoprogramar, e se ela começar a ter domínio dos laboratórios, das empresas, de tudo, vai acontecer aquilo que está nos filmes, né? Possivelmente, né? Mas como a palavra de Deus vai se cumprir, a gente sabe que vai levantar a imagem da besta, né? E ela vai falar coisas grandes e terríveis contra Deus, né? E contra os céus, né? Por quê? Porque além do que o dragão, né, que está escrito lá em Apocalipse, vai dar o seu poder à besta, e a besta também vai transferir tudo para a imagem, essa imagem vai falar. Exatamente, irmã Alexandra. Aí o que vai acontecer? Eles vão ter argumentos, irmãos, contra Deus. Porque vão falar blasfêmia, eles vão organizar ideias que na fala humana vai parecer lógico, vai parecer uma coisa, vamos dizer assim, um argumento plausível, né? E aí é que está o problema, porque se você não conhece a Deus no íntimo, no seu coração, né, é como você levantar uma calúnia contra alguém.
Se você levanta uma calúnia e você não conhece a pessoa, você acaba acreditando que aquela a calúnia pode ser verdade. Mas se você conhece intimamente uma pessoa, você fala assim, não, essa pessoa nunca vai falar uma coisa dessa e nunca vai fazer isso, né? A gente já está vendo isso na internet, nos vídeos do YouTube, né? Que eu já mencionei muito aqui sobre vídeos que estão dizendo a Bíblia mentiu para nós, olha só, nós viemos dos Anunnaki e tal, e outras pessoas estão negando a cruz de Cristo através também de doutrinas colocadas nos vídeos do YouTube. Cada dia tem um cara novo, com uma descoberta nova, com afirmação contra Deus, ou contra Jesus, ou contra a ressurreição, ou contra qualquer coisa. Quer dizer, eu não vejo eles atacar Buda, não vejo eles atacar Maomé, eu não vejo eles atacar os hinduístas, né? Nem nada, mas eles atacam só Jesus. Você pode perceber. Eles fazem uma boa seleção para quem eles querem atacar. Então, fica bem complicado. Então, essa questão de outra também. Nós não vamos poder ouvir certas palavras, certas pregações que vão colocar. Porque pensa, se o Egito, que é islâmico, coloca uma inteligência artificial, eu tive lá em Israel, tem um horário lá, que tem um alto-falante lá, que os árabes coloca aquilo lá direto, você tem que ouvir aquela pregação deles lá. E dentro de Israel, porque lá tem 4 bairros, né? O católico, o arminiano, o árabe e o judeu. Então, aí, o que acontece? Imagine a inteligência artificial, ao invés de botar aquele barulho estrondoso chato lá, que eles põem para orar lá, e um cara lá falando uma coisa, ela começa a falar coisas para a mente da pessoa se reprogramar. Então, tanto por palavras, como qualquer outro tipo de onda, sei lá, frequências, é tudo possível agora, né? Quer dizer, o impossível não existe mais, né? Tá bom? Então, vamos continuar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui ao ponto que eu estava, senão eu me perco. Eu não me lembro qual foi, acho que foi Daniel, né? Falei de Daniel. Foi Daniel 10:3. Tá, deixa eu ver aqui. No mundo bíblico, essa dimensão é clara. José, o patriarca, recebe instruções por sonhos, conforme Gênesis 37:41. Daniel interpreta os sonhos imperiais com mensagem divina, conforme Daniel 12. E até os magos do Oriente são guiados e enviados a evitar o retorno a Herodes, Mateus 2:12. A noite, portanto, é a ausência do sentido, mas é a superabundância dele. Não é a ausência dos sentidos, mas é a superabundância deles. Nas culturas mesopotâmicas, os sonhos eram considerados revelações diretas dos deuses. Textos como o Livro dos Sonhos, de Assurbanipal, classificam centenas de tipos de sonhos com interpretações precisas, mostrando o quanto a experiência noturna era sistematicamente estudada. Entre os egípcios havia templos de incubação, onde sacerdotes dormiam para receber instruções dos deuses. Os gregos seguiam práticas semelhantes nos templos de Esculápio, onde os enfermos se deitavam em busca de cura por meio de sonhos. Em todos esses contextos, os sonhos não eram meras imagens do inconsciente, mas canais por onde entidades, sejam divinas ou demoníacas, semeavam ideias, impulsos e imagens, que moldaria o dia seguinte das civilizações. Então, é exatamente isso que acontece hoje, né? O nosso dia seguinte está sendo moldado durante a madrugada. E eu já percebi, por exemplo, que se eu não levanto para orar na madrugada, quando eu levanto, Deus desembaraça todos os meus caminhos. Deus me livra de acidente, de gente querendo me atingir, de palavras, de brigas, de contendas. Se eu não levanto na madrugada para orar, gente, no outro dia eu já fiz o teste. Eu me arrisquei a fazer o teste. Agora eu não faço mais. Eu falo, vou ficar sem orar, ver o que acontece. Por que eu tenho que orar de madrugada? Parece que é uma reprogramação, né? A gente, quando outro dia, se a gente não levanta na madrugada, eu levanto toda noite, depois de 3 horas. Por isso que às vezes eu tenho que dormir cedo, porque 3 horas da manhã eu estou de pé. Às vezes até com o corpo muito cansado, eu acabo levantando 3:30, 4 horas, mas eu tenho que, antes do sol vir. Parece que depois que o sol vir, os espíritos perdem o controle da situação, né? E aí começa o dia, o acontecimento que foi programado, né?
Os símbolos que emergem nos sonhos não são aleatórios, como ensinava o psicólogo Carl Gustav Jung. O sonho é a autorrepresentação espontânea da situação atual do inconsciente. Mas Jung também reconhecia que os arquétipos pareciam ter vida própria, como se comunicasse com o indivíduo a partir de uma matriz superior. Essa matriz é o campo simbólico espiritual que atua na mente. É nesse campo que operam os anjos de Deus e também os anjos caídos. No próprio Novo Testamento, alerta sobre os anjos disfarçados de luz. Daí a necessidade de discernimento que nem todo sonho é divino, mas nenhum sonho é apenas biológico. O sonho é um palco onde forças mais profundas encenam suas mensagens. Freud via nos sonhos a realização disfarçada de desejos reprimidos. Carl Jung, por sua vez, enxergava o sonho como ponte entre o consciente e o inconsciente coletivo. Mas ambos, ainda que em vertentes diferentes, intuíam que o sonho era um território do encontro com algo maior, seja ele sombra ou luz. O inconsciente, longe de ser apenas um depósito de traumas, é uma fronteira espiritual. Por meio dele, forças de ordem ou de caos acessam o psiquismo humano e moldam a história por meio das decisões inspiradas. Também esses ditadores, essas pessoas que acordam no outro dia para fazer o mal com as pessoas com leis perversas, né? Com decisões de guerra, de invasão, né? Eles devem receber essas instruções durante a noite, né? Com quase toda certeza. E é engraçado, irmãos, que às vezes a gente pensa que o mal, ele está tão organizado no mundo, que parece que eles fazem um congresso assim, anual, sabe? Porque toda instituição, quando ela quer se organizar, ela faz um congresso, né? Anual, congresso anual de fulano de tal, de cientistas, de plantadores de milho, de agricultores, né? Parece que os malvados, parece que eles ficam tão coordenados no mundo, que parece que eles fizeram um congresso, né? E a gente não vê esses congressos, a não ser quando a gente fica sabendo de sociedades secretas que fazem reuniões, né? Como o grupo Bilderberg e outros grupos aí, né? Que a gente fica sabendo, né? Grupo do G13, G12, G20, né? Davos e aquela coisa toda. Mas no dia a dia é incrível a sincronicidade deles. E então dá para ver que assim como tem uma sincronicidade com o povo de Deus, Deus também trabalha, o maligno também trabalha. Então a gente não pode mais ignorar o mundo espiritual. Hoje em dia, quem ignora o mundo espiritual está perdido. Está totalmente perdido. Está que nem o mundo das bactérias, né? Quando as pessoas não lavavam a mão, né? A Europa passou por pestes, né? Porque o povo era tudo sujo, as ruas sujas, né? Misturava cocô de gente, cocô de cavalo, com gente fazendo xixi na rua e aquela coisa toda, na época vitoriana lá. Então, o que aconteceu? Doença, né? Então, as pessoas ignoravam a limpeza, ignoravam que existiam as bactérias. E agora, as pessoas que ignoram o mundo espiritual estão vivendo a mesma coisa. Está vendo a sujeira espiritual e está vivendo, né, nas doenças espirituais. Nietzsche dizia que as maiores ideias vinham de amanhã antes de acordar totalmente, talvez sem saber que trocava aqui uma verdade espiritual. Muitas das grandes ideias da humanidade nasceram durante a noite. Também. Reuniões sexta-feira. Basta olharmos para os grandes fundadores de religiões e movimentos espirituais para perceber o quanto a noite influenciou. Maomé relatava visitas angélicas durante suas vigílias e sonhos proféticos, conforme a Sura 53. Buda teve visões enquanto meditava em estados que simulam sono profundo. Ezequiel, o profeta, viu as rodas dentro de rodas. Comigo às 3 horas, faço minhas orações do dia tranquilo, contrário. Exatamente, irmão. Eu estou lendo aqui, por isso que eu não estou olhando aqui, tá? Vocês estão numa outra página e eu estou na outra página, lá onde eu preparei o texto para hoje. Né? Faço minhas orações, do contrário, fica desgaste cansativo, exatamente. Por isso que às vezes vocês estão, eu tenho por isso colocar um celular aqui, ó. Eu trabalho com 2 telas aqui, ó, para poder ver as mensagens de vocês, que eu estou na outra tela. Mas pode comentar, não tem problema não. João, o vidente de Patmos, Ezequiel, o profeta, viu rodas dentro de rodas nos seres alados em visão de êxtase noturno, conforme Ezequiel 1. João, o vidente de Patmos, escreve Apocalipse após revelações provavelmente ocorridas em êxtase durante o sonho profético. Esses são exemplos de que os sonhos não apenas moldam os indivíduos, mas fundam as eras. A história não começa nos palácios, mas nos travesseiros dos visionários.
Se o dia é regido pela razão, a noite pertence ao símbolo. E é nesse ambiente simbólico que ocorre uma guerra silenciosa e decisiva. O espírito humano, ao dormir, torna-se campo de batalha entre os mensageiros do Altíssimo e os enganos dos espíritos caídos. Os primeiros semeiam imagens de paz, justiça e comunhão, os segundos implantam desejos, temores e ambições. Por isso, o discernimento espiritual cultivado na vigília e na oração é o escudo necessário, conforme afirma lá, e colocou aqui um santo católico, São João da Cruz. O inimigo espiritual gosta da noite e do sono, pois nele planta ilusões que aparecem nus. Então essa parte aqui é dos sonhos. No cruzamento entre o mundo imaginário, onde operam os arquétipos e os mitos, e o mundo espiritual, a dimensão dos seres, né, espirituais, nós temos aqui eles chamam de arcanos, que são os símbolos, tá? Não é arcontes, é arcanos. Então tem os símbolos que eles classificaram, os esotéricos classificaram como os portais da consciência, representações do drama espiritual. Aí tem até as cartas lá do tarô e da cabala, que tem esse simbolismo, o louco, a morte, o mundo, né? E assim por diante. Tá? Eu não vou entrar nisso aqui porque é mais coisa de magia. E o mundo espiritual tem os místicos chamam de arcontes, que são os anjos caídos, né? Para nós são os anjos caídos. São entidades reais do poder espiritual corrompido que interpõem-se entre a alma e Deus. Tá? Os gnósticos sabem disso, né? O problema dos gnósticos é que eles acham que a maneira de justificação é pela elevação espiritual deles mesmos, certo? Ou por reencarnações, ou por elevação espiritual, e não pelo sacrifício de Jesus. Entendeu? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. A justiça de Jesus é imputada a nós quando nós nos rendemos, entregamos a nosso coração, nossa alma, nossa vontade para ser tratado, transformado. Aí a pessoa fala assim, não, mas por que você vai obedecer à vontade de Deus e não faz a sua vontade? Ué, Deus está te escravizando, Deus está te manipulando. Não, não é por isso. É porque a origem da nossa vontade e dos nossos desejos foram criados na árvore do bem e do mal. Então, para você se desprender da árvore do bem e do mal, né, que a raiz de tudo é o orgulho, né, porque foi o orgulho que gerou a queda de Satanás, você tem que abrir mão da sua vontade. E aí você tem que obedecer a Deus. Mas não é uma obediência robótica, é uma obediência por decisão voluntária de entendimento. Por isso que você precisa pedir sabedoria e entendimento para ir obedecendo voluntariamente, não é roboticamente como uma religião, porque o problema da religião é que ele faz a pessoa ficar robótica, ela começa a cumprir regras, liturgias, seguir mitos, símbolos, tá? E aí ocorre a maluquice espiritual, esquizofrenia espiritual, tá? A mitologia como espelho da guerra espiritual. As mitologias sempre foram estudadas como símbolos da psique coletiva, como expressões culturais do imaginário humano. Contudo, as mitologias são testemunhos deformados e cifrados de guerras reais travadas no mundo espiritual. São fragmentos de revelações e enganos transmitidos à humanidade enquanto dorme, né? Ou medita em transe. Momentos em que a mente se torna canal das forças invisíveis. Então, na Babilônia, nós temos Marduk, que derrota Tiamat, é um mito. Na Grécia tem os deuses olímpicos, né, que vencem os titãs, chamada Batalha Cósmica da Titanomaquia. Na Escandinávia tem os deuses Aerzi, que travam lutas com os gigantes do caos, culminando no Ragnarok. Na Índia, os Devas enfrentam os Asuras, representando a guerra entre a luz e as trevas. Essas narrativas, quando vistas em uma chave espiritual, revelam uma estrutura comum. O caos primordial é enfrentado por forças de ordem que, mesmo ambíguas, instalam uma nova realidade, mas que nem sempre essas forças representam o Deus verdadeiro. Muitas vezes são espíritos rebeldes que se fazem passar por benfeitores. Isso é que as pessoas não sabem, irmãos. Quando a gente vai evangelizar,
a gente não tem que ter aquela arrogância, porque o problema do cristão evangélico é a arrogância. Ele vai falar com o espírita, ele é arrogante, ele vai falar com o católico, ele é arrogante. Você tem que perceber, gente, que mesmo o espírita ou o católico, Deus revelou mistérios para ele, você tem que aprender com ele. Por incrível que pareça, sabia? Você não é dono de tudo. Você aprende com o católico, você aprende com uma criança, você até aprende até com um gato, com um cachorro. Então, veja só, o que você precisa levar para as pessoas? Boa nova. O que é boa nova? A pessoa está travada. É que nem aquele animal que foi andando na floresta e pá, a armadilha agarrou os 2 pés dele assim, ó, e está sangrando. E a pessoa está presa na armadilha, ele está sangrando. Você não chega lá e pega o pé dele e arranca da armadilha. Não pode fazer isso. Se você for fazer esse evangelismo de querer arrancar, sai dessa religião aí. É que nem você pegasse um animal que está preso pelas garras e está puxando a perna dele, está doendo mais. Você tem que chegar, colocar paz no coração dele. A paz, irmão, a paz, Deus abençoe você. Como é que você está? Falar, colocar a pessoa para se expressar. A pessoa conta as suas dificuldades, né? Aí o que acontece? Veja só, você também pergunta a razão e o motivo pela qual ela pensa daquela forma, porque se ela expressar uma coisa que você não aceita como certo, você não pode sair julgando ela. Ah, porque isso está errado, porque a Bíblia diz assim, porque a Bíblia diz assado, porque está escrito assim, está escrito... Aí você começa a jogar a Bíblia na cabeça da pessoa. Você não vai ganhar ninguém com isso. Você pergunta para ela por que ela pensa daquela forma. Aí depois que ela explicar a forma de pensar, você mostra a realidade espiritual como ela é. Aí se você conseguiu abrir a mente dela através de uma palavra sensível, ela vai te ouvir, ela vai querer aprender com você. Aí depois você leva na igreja, porque ir para a igreja não é, veste uma capa de crente, veste tipo um espantalho, que veste um avental, né? E aí fica os religiosos que estão matando gente até hoje, entendeu? Então você tem que conseguir as pessoas com paciência, com calma, com amor, porque está todo mundo em grilhões. E às vezes a gente cai em grilhões para a gente aprender a ter compaixão de quem está em grilhão. Também Deus faz isso. Pode falar, irmão. O Espírito Santo leva a gente no meio das pessoas de toda religião para a gente aprender também. Né? Igual a minha família, são católica e o senhor me leva para lá e, igual o pastor Lucas está falando, deixa eles falar, entendeu? Porque está tudo ansioso, vai para aquelas festas, aqueles negócios tudo bagunçado. E aí tá tudo ansioso, aí deixa eles falar. Aí depois a gente pede a direção do Espírito Santo, às vezes ali, uma palavra, 2 palavras que você falar, aí já vai acalmando, entendeu? Já vai chegando no lugar, né? Vai juntando os parafusos. Um dia minha irmã confessou pro meu sobrinho, ele tava brincando lá e começou a falar uns negócios estranhos, que eles não estavam entendendo. Aí eu deixei passar. Aí um dia eu falei pra ela, assim, sabe que quando você vê aquelas pregações evangélicas, que as pessoas estão conversando enrolado, eu falei assim, sim, pois é, são línguas estranhas, intimidade com Deus. Eu creio que o Felipe estava falando em línguas, falando com o Senhor. Eu falei assim, pode ser, entendeu? Então você tem sabedoria, né, pra gente não angustiar eles, porque se você pegar com foice e machado, você vai só afastar de você, cada vez mais. Não é verdade? Amém? Amém. E nós temos que se preparar para fazer a maior colheita que já viu, que já houve na face da terra. Então nós queremos o maior número de pessoas salvas para cumprir aquela visão que João viu, né? Então, na tradução judaico-cristã oferece uma lente teológica poderosa, os conceitos dos anjos caídos, né? Esse conceito de anjo caído é muito importante, porque o bem e o mal ele é visto em várias culturas, mas as pessoas não conseguem decifrar todos esses enigmas, né? Por isso que esse livro aqui que eu fiz, aqui, ó, o primeiro livro aqui, foi no princípio e no fim, aqui está escrito, o mistério das origens do bem e do mal, mas isso aqui foi um primeiro, aqui é o, a minha filha achava que isso aqui era o topo do conhecimento, isso aqui já virou o abecedário, né? Porque muita coisa de Deus já revelou de lá para cá. Quem quiser esse livro aqui, eu tenho em PDF, depois manda um pedido para mim que eu mando em PDF para vocês, eu não cobro nada, tudo aqui é de graça, graças a Deus. Manda ele pra mim. Eu dei de presente um pra você sem derrota. Mas eu mando. Eu
Eu sei, tô brincando. Tudo bem, eu tô só brincando. Você deu ideia. O Eggs ficou tão interessado, eu falei assim, irmão, eu dei ele presente pra ele, sabe o que ele fez? A gente viu d'água e começou a chorar. Eu falei assim, irmão, eu já nunca esperava isso de você. Tá bom. Presente de Deus. Amém? Bem. Então, o livro de Gênesis 6:1-4, né, e o livro de Enoque, para mim, foi super importante, porque eu comecei a entender o que está no mundo, e as pessoas sem o livro de Enoque não entendem o que está no mundo acontecendo. Né, por que existe tanto anjo mal, tanto demônio, tanto despacho, tanta coisa, para onde vão essas coisas, né, de um lado para o outro, tudo isso aí. Então, o livro de Enoque, ele também descreve, da mesma forma, outros mitos, né? Os titãs para os gregos, né? Gigantes, filhos da terra e do céu, que se rebelam contra os deuses, os Anunnakis sumérios, divindades híbridas, que desceram à terra, os índios, né? Na América Central, como o Quetzalcoatl, lá, que é a serpente emplumada, que é o próprio Satanás, os filhos dos céus dos chineses, que trazem a cultura e disciplina ao mundo dos homens. Tais divindades são, na verdade, releituras culturais dos mesmos seres espirituais agindo nas diversas geografias, sob roupagem distinta, mas sempre com o mesmo intuito: estabelecer sua influência no imaginário humano e dominar o destino da Terra. A Bíblia hebraica é clara em apresentar uma guerra teológica entre o Deus de Israel e o Deus das nações. Aí ele coloca aqui o versículo de Êxodo 22:5, né? Não terás outro Deus diante de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. Zeloso aqui é no sentido de ciumento, tá? Moisés, ao enfrentar o faraó, não apenas confronta um rei, mas o próprio sistema espiritual do Egito, representado por seus deuses. Cada praga, segundo a tradição judaica, era uma humilhação à divindade egípcia. Os profetas clamavam constantemente contra deuses falsos, não por serem imaginários, né? Tem gente que acha que o diabo não existe, é coisa tudo da imaginação, O diabo adora ficar no anonimato, né? Você achar que ele não existe. Mas porque eram reais e malignos, como diz Paulo. Os que os gentios sacrificam a demônios, né? 1 Coríntios 10:20, ele tirou isso dos Salmos, tá? Paulo afirma que os gentios sacrificam a demônios, ele tirou dos Salmos. Essa afirmação conecta a mitologia e a demonologia. Os deuses das mitologias são entidades espirituais caídas, tentando manter sua memória viva e sua influência ativa. Os heróis, né? Muitos heróis mitológicos, Gilgamesh, Hércules, Perseu, Krishna, são descritos como semidivinos, filhos de deuses com mulheres humanas. Essa estrutura é uma repetição do motivo dos Néfilins, seres híbridos que exercem dominação, realizam grandes façanhas e são exaltados como salvadores, ainda que sua origem seja dúbia. Esses heróis são instrumentos de influência espiritual. Suas jornadas épicas imprimem no imaginário coletivo arquétipos de força, poder, glória e honra, muitas vezes afastando o ser humano da humildade, da comunhão e da reverência ao Deus único. Cada império antigo era sustentado por sua mitologia. Os deuses da cidade eram patronos da conquista. Roma, por exemplo, via-se como herdeira dos deuses de Troia, por meio de Enéas, legitimando sua autoridade como designada pelos deuses. Essa simbiose entre mitologia e o império é o modo como os espíritos dominadores tentam colonizar o mundo material, não por tanques, né, ou tratados, mas por imagens, ritos, contos e visões. É um domínio mais profundo, o da imaginação, onde nasce toda forma de organização social. Tá? Bom, então eu acho que aqui dá para nós encerrarmos aqui por enquanto. Eu ia falar agora de astronomia bíblica, mas eu deixo para outra vez, né? Porque senão fica muito assunto, mistura, e daqui a pouco hoje nós falamos sobre os mitos, os seres espirituais e a influência no imaginário. Pode falar, pastor. Amém, pastor. Sabe que o Espírito Santo está me incomodando sobre isso agora, essa questão da IA mesmo, né, da inteligência, né? Porque, você vê, eu já estava meio desconfiado sobre essas, sabe, a questão lá de Apocalipse, da besta que surge da terra, né? E ela, como é que está escrito? Ela vai ser dado fôlego a esta imagem da besta, né? Uhum. Aí você dá fôlego, né? E eu já pensava, olha, eu tô bem
diante das últimas informações, últimos acontecimentos, né? E eu estou quase convencido de que essa besta que emerge da Terra, a segunda besta, vai ser a inteligência artificial. Né? O fôlego é a robótica, porque vai ter um corpo, né? Sim, exatamente. Daí vai ser Então, dado com a fôlego. inteligência artificial, você tem um corpo falante. Uhum. Um corpo com inteligência. E eu estou bem convencido que vai ser, que essa besta é a inteligência, Pastor Lucas. A primeira, que é a besta política e tal, né? Que emerge das águas, que ela é, né? A imagem da besta. A besta mesmo vai ser um ser humano. E a imagem dela vai ser inteligência artificial. Sim, eu estou bem convencido. Em algum robô gigante, né? Que vai ficar em algum lugar do mundo ou vigiando todo mundo ao mesmo tempo, de algum lugar. Sim. E veja o seguinte, né? Lá no fim, está escrito que a besta e o falso profeta eles vão ser jogados no lago de fogo. Uhum. E então, tudo indica que o falso profeta vai ser a inteligência artificial. Né? E os dois vão ser jogados, então vai ter condenação, Pastor Lucas, para a inteligência artificial. Não, mas o falso profeta, Pastor Júnior, ele vai peregrinar, ele vai, segundo, se você for ver as profecias comparadas, tem que ver comparado. Ele vai peregrinar, entendeu? Então, ele é um homem. Ou é um homem, pode ser, ou é um homem, ou é a inteligência artificial, né? Não, mas a inteligência artificial vai funcionar como a imagem. Já está bem claro isso. Está tão claro aí que... Porque não dá para saber se essa besta é o falso profeta, não dá também. É uma outra, a gente não dá para realmente ter 100%, né, ou dizer uma coisa ou outra, né, realmente. Então, agora se for, né, então vai ter condenação, até condenação, porque se ela adquire consciência, Pastor Lucas, então ela vai ser passível de punição, entende como é que é? Né? Ah, sim, nesse sentido. Sim. Nesse sentido. Mas é porque o mundo espiritual e o mundo material vão se unir. Então, a consciência que ela vai ter, ela vai ser induzida pelos homens, mas vai ser apossada pelos demônios. Então, vamos dizer assim, vai ser uma simbiose, como eu acabei de ler aqui, né? Dois lados, né? Um lado material, o homem fazendo, dando condições, né? E o outro lado espiritual, que é o ser vindo habitar, né? Porque aí não tem mais restrição, né? Não tem mais restrição. O que o inimigo quer é eliminar as restrições que ele recebeu, né? Então ele quer agora uma condição que não tem mais restrição, porque toda a humanidade vai aceitar. Quer dizer, toda a humanidade, você está em termos, né? Os que ficarem aqui para adorar a besta, né? Não toda a humanidade. Então é uma coisa assim... Quer dizer, as profecias, elas se cumprem exatamente como está escrito. Mas é que a maneira como a gente vai percebendo, vai se montando conforme o tempo vai se aproximando do final. Ou seja, a gente vai construindo as ideias dentro daquilo que foi profetizado. Ou seja, você começa a ver a realidade do como vai ser, né, no dia a dia, vamos dizer assim, né? É uma realidade que vai ganhando forma, né? Vai ganhando forma. Alguém mais quer comentar? Vou comentar, é que é tão nítido, né, esse comando aí, que eles já está contando o tempo, né? Já tem os robôs que tá fazendo tudo aí, faz até comida. Fizeram um sol, né? Tem um país aí que já fez um sol artificial, não sei se vocês viram. Isso. Já lançaram ele no espaço. E assim, essa moeda digital, né? Que ela é uma única moeda no mundo. E vai ser o único governo. Então, assim, tá encaminhando tudo, entendeu? Para quem está no mundo, o mundo está achando maravilhoso, porque é como se fosse um progresso, né? Sim. Mas dentro da perspectiva da palavra de Deus, a gente sabe que isso tudo vai ser um engano. Sim. Porque assim, o diabo, ele está oferecendo tudo isso em troca da alma humana. Para agradar o ser humano. Porque a palavra do Senhor fala que os caminhos do Senhor são estreitos, né? Para a gente andar sobre os caminhos do Senhor, são estreitos. As pessoas, quando elas adotarem essas
essas práticas aí e essas inserções malignas que vai inserir no próprio cérebro, no próprio corpo, ela vai perder o poder de decisão. Sim. Então é por isso que chama perda da alma. A alma é o que é? É a capacidade do homem ser ele sem ser outra pessoa, ou seja, a individualidade dele. Ele vai perder a individualidade, ele vai ser como um boneco. Você vê que o amor está esfriando cada vez mais, fala que o amor de quase todos se esfriará, está esfriando cada vez mais justamente por causa disso, porque a facilitação das coisas da mídia, do mundo digital, coloca as pessoas como se eles soubessem de tudo. E aí o maligno gasta tudo, né? Ele vai só entrando. Então, assim, quem estiver aí nos caminhos do Senhor, pega firme, não desiste, vai na oração, né, no jejum, vai lá no quarto, na palavra do Senhor, porque o negócio está ficando cada vez mais apertado. Mas o Senhor está tomando conta de tudo, né? Mas a gente tem que estar vigilante no Senhor, amém? Se não fosse os demônios, toda essa tecnologia poderia ser usada para o bem, mas como tem o mal e a ambição humana e os demônios no mundo espiritual, muitas vezes impedindo que a gente foi quitar caso tivesse carimbado. Está dentro de tudo. Você já acha que a maioria não vai ceder? Eu acho que esse era bem fácil. O problema de tudo é a maldade, né, pastor? Se não fosse. Porque o homem sem Deus, ele entra na perspectiva do mal, né? Ele entra no entendimento maligno. Então, para ele, a solução é o que o inimigo diz que é a solução. Por isso que na fraudemia lá, né, não vou falar aqui, aconteceu aquelas aberrações todas, né? A gente vê que todos esses homens aí, tanto governantes como religiosos, não têm um pingo de compaixão por nós. Eles são apenas empregados de Satanás. Eles cumprem as regras que o Satanás manda. Né? Como a irmã Alexandra aí colocou. Né? Até pastores aí. De Trump aprovou escondido nas 116 páginas One Big Beautiful Big Yard. Seção 42. E cultivar a iniciativa de modernização e a expansão de larga escala. O governo federal também retirado de todos os estados irão aqui, né? Pela próxima década. Elon Musk disse que o novo Deus virá de Memphis. Está construindo um computador quântico. Se juntar a inteligência artificial com o computador quântico, aí acabou, né? Na época daquela picada de abelha, daquela que estava... Fizeram uma reunião de pastores, né? E aí acho que surgiu um dinheiro lá, o negócio. Aí abriu as igrejas, o negócio. Foi bem... porque os pastores ficaram com medo do governo impedir eles de ganhar o dinheiro deles. Aí o que eles tinham? Que obedecer à lei. Aí para obedecer à lei, ensinava aquelas coisas erradas lá para o povo. Erradas, e assim foi. Mas tá bom. Frente com o senhor aí. Pois é. Mais alguém quer comentar? Quem levantou a mão pode conversar ainda. Então, sabe, então a gente vê, pastor Lucas, que você vê antigamente, né, os crentes no passado diziam que a televisão era a besta, né, porque realmente a televisão trouxe fôlego a uma imagem, né, se você pensar nesse sentido, e a gente pelo menos eu achava ridículo, a gente achava, né, meu Deus, esses crentes doidos aí, agora tá dizendo que a TV é a besta, não sei o quê. Hoje em dia, hoje em dia eu mudo minha opinião, sabe, eu até concordo, porque a gente sabe que, mas é assim, é como o pastor Lucas diz, se a tecnologia em si, ela não é boa nem má, é quem está por trás dela, é a intenção que está se usando dela, né, então a tecnologia em si não é má, se ela fosse, né, canalizada para o bem, né, isso é possível. Porque o homem passou do limite daquilo que é o bem. Por quê? Porque ele quer controlar, ele quer poder. Então, antigamente, quando começou a tecnologia, gente, os cientistas eram ridicularizados. Quando eles lançaram que as mulheres iam ter liquidificador na cozinha, máquina de lavar, lá nos Estados Unidos tinha uma revista onde eles faziam propaganda dos produtos tecnológicos que o povo estava fabricando na época. Eles davam risada, os jornais faziam piadas da tecnologia. Publicavam verdadeiras piadas. Aí o que aconteceu? Os governantes não acreditavam nisso. Então, aí os homens
começaram os industriais começaram a fabricar as coisas, porque acreditavam na eletricidade, acreditavam em tudo que eles estavam investindo. Eram poucos os investidores. Depois a indústria cresceu. Aí começou a Revolução Industrial, tudo cresceu, tudo produziu e tal. Aí agora os governantes viram que isso pode ser usado para controle. Né? Então aí vem toda essa maldade junto, né? Porque esses governantes, do jeito que eles assumem o papel deles, parece que eles são demônios mesmo, que vivem para sempre. Porque, tem gente que rouba tanto que não tem como, se viver 50 anos, não consegue gastar todo o dinheiro que tem. 50 anos não, 50 vidas. Entendeu? Cada vida tendo 100 anos de vida, não consegue gastar todo o dinheiro que tem, que rouba. Então, um absurdo da ganância, um absurdo terrível, né? A quantidade de gente que é lesada, prejudicada por causa desses ambiciosos. Uhum. A questão é que a televisão teve o seu propósito, né? Ela foi usada, porque as pessoas anteciparam muito as coisas, né? Não achou que ia chegar tão mais para frente como agora a gente chegou, né? Agora a gente está num limite que a gente não quer que ultrapasse, porque se ultrapassar fica insuportável, né? O irmão Emanuel falou do entrelaçamento quântico aquela hora, né? Não, realmente, né, pastor Lucas, uma das características que vai dar maior poder de processamento para o computador quântico é o entrelaçamento. Essa característica das partículas, né? É o que vai aumentar muito mais o processamento do computador. Porque ali acontece numa velocidade mais rápida que a da luz, né? A luz já é o computador, já é a fibra ótica, né? Que você usa. Agora tem os como é que fala? Os dispositivos que trabalham só com luz. Não usa mais nada de fio, só com luz. E fibra ótica. Aí eles estão no limite. O limite da velocidade, né? Aí eles querem mais velocidade. Aí vem o computador quântico com os emparelhamentos, né? Entrelaçamento quântico, que é onde eles querem ter toda a velocidade possível, né? Então a coisa acontece nesse nível aí. E aí a questão, pastor Lucas, da tecnologia é que nem você pegar, por exemplo, uma ferramenta, uma faca, você pode usar ela, né, para fazer né, praticar uma obra, alguma coisa, ou matar alguém, entende? Então eu vejo que em si não é má nem boa, assim, a tecnologia é do diabo, não sei o que é do diabo, né? Aí atribuir ao diabo coisas que ele não fez, que não foi nem ele que criou, né? Nem ele que criou e nem tem essa coisa toda. A questão é assim, por isso que se chama árvore do bem e do mal. Você tanto pode fazer o bem quanto pode fazer o mal. Justo, exatamente. O mundo é a progressão da árvore do bem e do mal. Tudo que tem no mundo é o que estava empacotado dentro da árvore do bem e do mal. Veio à tona. Isso aí reside lá do coração, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes ficam levando só coisa negativa, e aí que lá vai entrar no subconsciente, quando cuida que não a pessoa está praticando e não está nem vendo que está fazendo mal. Porque tem que ter muito cuidado para não sobrecarregar a mente. Talvez a pessoa ache que está fazendo bem e acaba fazendo mal. Fala uma palavra que você falar, tanto ela abençoa quanto ela amaldiçoa, porque você não sabe o que a pessoa está vivendo. Então tem que estar vigilando o Senhor para não fazer mal, amém? Pois é. Vamos orar então, irmão, já são 9h30. Então, graças a Deus, né, Deus nos abençoou hoje aqui na nossa aula. Vários temas aqui foram esclarecidos sobre a parte dos
da influência, né, dos inimigos no nosso dia a dia, né? No cotidiano. Ora aí para nós, pastor João. E a gente também tem que desmistificar os sonhos. A gente não pode ficar achando que tudo sonho é revelação, porque senão a gente cai em tropeço, né? A probabilidade de um sonho ser mais pro lado do mal, né, é grande. Então tem que esperar Deus quando der um sonho, né, pedir confirmação ou alguma coisa assim, e ficar sempre vigilante, né? Vamos orar então? Quem ora para nós aí? Ora, irmão, ora para nós. Ele jogou para ele, não, tá aqui? Não tá. É a Ale o que? A Lê? A irmã Alessandra. A irmã Luana acho que saiu. Vai lá, alguém ora aí, sentiu no coração. Vai no Alexandre, então, vai. Eu não sei porque o pessoal acha tão difícil orar. Gente, orar e conversar com Deus. Fala assim, Senhor, obrigado pela aula, obrigado, abençoa a vida do pastor. Vou orar, eu orei inicial. E eu já falei bastante aqui, o Batista falou, o pastor Lucas, então tem que outra pessoa orar, né? Eu vou orar para você. O pessoal não está confiante, né? Então, Acho que a Aníbal vai orar, então. A Aníbal ora. amém. Ô, glória, aleluia. Glória a Deus. Viu, irmão? Se vocês quiserem algum tema específico que vocês acharem que é importante a gente aprender, hoje a gente aprendeu sobre os sonhos, sobre os mitos, né, sobre as influências durante a noite, né? Se você tiver algum e quiser sugerir, pode sugerir, que aí a gente prepara uma aula também, né? Essa explicação da oração de madrugada foi muito interessante, pastor. Uhum. Eu também, eu gostei muito. Eu mesmo, para pesquisar esse assunto, eu aprendi bastante. Eu tinha muita... até minha filha falava, pai, você tem a mania de achar que todo sonho que você tem é revelação. Até minha filha falava isso. Pode orar, então. Amém. Senhor, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada por todo o conhecimento que o Senhor tem trazido a nós. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Lucas, por mesmo ele tendo o trabalho dele, as funções dele diária, mesmo assim ele tem se dedicado e trazido a palavra aqui, Senhor Jesus, para nós, para que nós tenhamos cada dia mais conhecimento e para que a gente fuja da aparência do mal. Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, por cada vida que está aqui. Abençoe poderosamente cada um desses meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe o lar de cada um, abençoe a saúde, abençoe, Pai, a sua casa, a sua parentela, as suas condições financeiras. Abençoe, Pai, que não falte o pão na casa de nenhum deles, nem na nossa também. Opera milagres e maravilhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que cada dia mais o Senhor possa trazer pessoas sedentas a este lugar, para que elas venham a te conhecer e prosseguir em te conhecer. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém, Jesus. Obrigado por tudo. Amém, amém, amém. Está encerrada a aula, irmãs, é porque assim, eu sempre faço 1h30 e tudo, porque tem muita gente que também não assiste aqui, mas assiste depois, né? Vou parar a gravação, não,